Bom dia, nono. Como é que vocês passaram esse recesso? Espero que tenham passado bem. Espero que tenham aproveitado bastante a família. E a gente vai começar com o nosso módulo de agosto, módulo 6, tá bom? Esse módulo de agosto, esse arquivo, não se assustem porque tem 15 páginas, mas é a matéria todinha do mês, tá bom? A matéria todinha que a gente vai estudar durante esse mês, com todas as atividades do mês. Vamos fazer desse jeito. Cada semana está em verde. Semana 1, do dia 2 ao dia 6. Tem a semana 2, semana 3, semana 4, tá bom? E na primeira semana a gente vai estudar as páginas 201 a 207. Começar falando sobre genética, Mendel e as ervilhas, o experimento de Mendel, tudo que tem no livro de vocês. Quais foram as conclusões de Mendel que ele chegou e o livro. Esse livro, essas atividades do livro, a cada semana vai ter a atividade de da aula 1 e atividade da aula 2. Essa atividade da aula 1, tá bom? E tem a da aula 2 que vai ser a próxima, tá bom? Vamos lá. Vamos começar falando sobre genética. Vocês sabem o que é genética? Genética ela é a parte da biologia que estuda como é que ocorre essa transmissão de características de uma pessoa para outra ao longo de todas as gerações, que a gente chama de hereditariedade. A genética explica por que você é filha do seu pai e por que você é filha da sua mãe, filho ou filha da sua mãe. Quais são as características que fazem você filho dos dois, tá bom? Como, por exemplo, eu tenho olhos claros, eu tenho olhos verdes e minha mãe não tem olhos verdes, minha mãe tem olhos marrons e caramelos. E meu pai tem olhos verdes. E eu peguei a característica de ter olhos verdes do meu pai, certo? Meu cabelo é meio louro, igual meu cabelo da minha mãe. O cabelo do meu pai é preto, certo? Vamos lá. Entender como as características são transmitidas ajuda, por exemplo, a obter plantas mais fortes, resistentes a pragas, ou então para entender como é que um casal que tem algum tipo de enfermidade, qual a probabilidade dele passar isso para os filhos, certo? A genética ela estuda os genes, que são porções petititinhas do DNA, que são capazes de produzir uma proteína que vai ser responsável por cada característica. Por exemplo, como eu disse, cada pessoa tem uma célula, tem um gene dentro do núcleo que é responsável pela cor do olho, do cabelo, cor de pele, tamanho, altura, todas as características nossas. E o conjunto de genes de cada pessoa a gente chama de genoma. Conjunto de genes, genoma. As características que são passadas por meio dos genes são passadas na hora da reprodução, na hora que ao encontro do espermatozoide, que tem o material genético do pai, e do óvulo, que tem o material genético da mãe. E nisso faz aquela mistureba e nasce você. Vamos lá. Quando o espermatozoide entra no óvulo, as informações genéticas do pai e da mãe estão presentes para formar um novo ser, para formar uma nova criança. O Mendel, ele foi o primeiro a postular uma lei chamada Princípio da Segregação dos Caracteres, ou a Lei da Segregação. Ou seja, resumindo, cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Por quê? Um par vem um gene da mãe e um gene do pai. Um par, né? São dois. Então a gente junta para formar o próximo ser. Para chegar à conclusão, ele realizou uma série de experimentos com ervilhas e aplicou a matemática em todos os seus estudos. Como é que foi esse experimento? Ele iniciou em 1852, trabalhando com ervilhas. Foram estudados as ervilhas, foi uma escolha muito importante para o sucesso dele, porque eles apresentavam várias características super importantes para o trabalho dele. Porque geram um grande número de descendentes, apresentam um curto de tempo de geração e também tem fácil cultivo. Ele analisou algumas características de duas formas distintas, como por exemplo as sementes verdes e as amarelas e as flores brancas e púrpuras. Foquem que ele usou 7 características. Ele estudou 7 características. A forma da semente, que se é lisa ou enrugadinha. A cor da semente, se é verde ou amarelinha. Se a cor da flor é púrpura ou roxinha ou branca.
a forma da vagem, se ela é inflada, tipo grandinha, ou é constrita, pequitinha. A cor, se ela é verde ou amarela também, que nem a sementinha. A posição da flor, se ela é axial ou terminal. Axial, aqui ó, a gente tem aqui. Axial, ela tem duas flores, e o terminal é no finalzinho, entendeu? E o comprimento do caule, se ele é alto ou não. Se ele é alto, grandão, ou se é pequitinho. Ele usou as plantas de puras, que após sucessivas gerações davam origem a plantas com a mesma características, certo? Aqui temos as características que foram estudadas por ele. O Mendel, ele realizava uma polinização cruzada. Ele pegava uma plantinha de ervilha, pezinho de ervilha, e cruzava com outro pezinho de ervilha. Tanto que não tinha autofecundação, autopolinização, porque existe muita autopolinização dessas plantas, né? A planta se autopoliniza, acaba jogando pólen dela para ela mesma. E ele transferia pólen de uma planta para outra, ou seja, cruzada. Esse cruzamento é chamado de hibridização, um ser vivo híbrido. E os progenitores puros denominavam a geração parental ou geração P. Após cruzar a parental, os descendentes foram obtidos e chamavam geração filial ou geração F1. E depois tem a segunda geração filial ou a geração filial, a geração F2. Esse cruzamento do F1 com F1 vai virar F2. O Mendel, ele chegou a várias conclusões. Entre elas, existem fatores responsáveis por determinada característica, ou seja, cada fator responsável por uma característica. Um gene, né? Ele chamou de fator. Um gene é responsável pela característica dela ser enrugada ou não. Um gene é responsável dela ter flor roxa ou não. Cada indivíduo possui 2 fatores que determinam uma característica, sendo o fator do pai e um fator da mãe, como eu expliquei, a mesma relação da cor dos olhos. E existem fatores dominantes e recessivos. Os fatores dominantes. Se tiver um fator dominante, da mãe ou do pai, não importa, se tiver ela vai apresentar característica. A recessiva, ela vai precisar ter do pai e da mãe para apresentar no ser vivo, certo? E cada indivíduo passa apenas um fator de característica em cada gameta. Não passa o par, passa somente um. Então, a atividade de hoje vai ser fazer o livro página 222, os números 1, 2 e 3, tá bom? Fiquem com Deus, tirem todas as dúvidas durante a aula, eu vou estar aqui para tirar as dúvidas de vocês. E sobre essa matéria ou sobre qualquer outra matéria, tá bom? Fiquem com Deus.